Então, o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 10 e 11, ele está falando sobre o chamado. Amém? Chamado. Pedro aqui foi destacado, se vocês não perceberam. E eu gostaria de falar sobre a pessoa de Pedro nessa noite. Eu gostaria de falar sobre a importância da obra que Jesus realiza na vida daqueles que Ele escolhe, daqueles que Ele chama. E a sogra de Simão estava doente, e Ele curou ela. Amém? Note que Jesus entrou na casa de Pedro, primeiro que antes de chamar ele. Notou isso? O que eu queria hoje aqui com vocês? O que eu quero hoje passar para vocês? Todas as vezes que Jesus entrou em alguma área da vida de Pedro, ele realizou um milagre. Jesus entra na casa de Pedro, não há relatos se Pedro estava em casa ou não. Mas Jesus entrou na casa de Pedro. E diz a Bíblia que ele curou quem? Curou a sogra de Pedro. Dizem que foi até por isso que Pedro negou Jesus, mas tudo bem. Não foi, irmãos. Né? Não foi por esse motivo. Jesus entrou primeiro na casa de Pedro. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Se você tem um chamado de Deus, você precisa entender esse processo. Muito obrigado, Eric. Você precisa entender esse processo de Jesus entrar primeiro em sua casa. Muita gente quer ser chamada para a obra de Deus. Tem muita gente falando assim: poxa vida, eu quero ser usado por Deus. Eu quero trabalhar na obra de Deus. Mas esquece que todo processo tem início dentro da sua casa. E é dentro da sua casa que o milagre precisa acontecer, porque você precisa ter uma experiência pessoal e íntima com Deus para poder propagar milagres na casa dos outros. Como você poderá ser um agente de milagres de Deus se você não experimentou isso na sua vida? Por isso que todo cristão, quando aceita Jesus como Salvador, ele deve buscar o quê? Ele vê a ação de Deus dentro do seu lar. Ele precisa entender que o primeiro lugar que Deus quer manifestar um milagre é dentro da sua casa. Esse milagre pode se manifestar em curas. Esse milagre poderá se manifestar em questões financeiras. Esse milagre pode se manifestar na restauração de um casamento. Essa chegada de Jesus, porque onde Jesus chega, não fica tudo colorido? Quando ele chega, não fica tudo colorido? Pois é, querido, então nós precisamos entender isso. Isso vai ser, esse tema, ele é real. Essa ideia é completamente real. Não adianta ser chamado por Deus para pregar, para dançar, para cantar, para evangelizar, se ele não entrar primeiro na sua casa. Se o teu lar não for um lugar onde Deus tenha liberdade, onde Jesus tenha liberdade e acesso direto
dentro da sua casa, onde Ele fala e você obedece, onde você escuta a voz dEle. Vocês querem ver uma coisa? Nós temos convivido com, eu convivo com gente, não só com gente da minha igreja, da nossa igreja, mas eu convivo com gente de todo tipo, né? Gente de fora do Brasil, gente dentro do Brasil, em outros estados. E eu pego muita gente em crise, e às vezes eu vejo profetas, homens de Deus, mulheres de Deus em crise. E falam para mim: pastor, Deus falou isso comigo, e por que Ele não realizou? Eu falei: de que forma que Deus falou? Quando que Deus falou? Como foi que Deus falou? Entende isso? Tem muitos profetas de Deus por aí, eu não duvido do ministério. Hoje nós vimos aqui uma bênção de Deus, a Januária sendo usada no ministério que Deus chamou ela, que é o ministério profético. A igreja deve acatar, ouvir e fazer uma reflexão, em vez de criticar, ou alguém apontar o dedo e achar que isso, aquilo, não ache nada. Ouça, coma, se alimente e reflita no que foi dito. Porque isso é ministério de Deus. E essa igreja dá liberdade para que as pessoas falem. Claro que isso aqui não é uma balela. Se eu perceber que não é de Deus, na mesma hora eu tomo o microfone na mão. Mas quando é de Deus, a gente para e ouve. Amém? Mas preste atenção, por que muita gente está em guerra, às vezes, passando o processo? Jesus chamou você, Ele quer entrar na tua casa, mas você está viajando na tua cabeça em reflexões, em palavras que você diz que Deus falou com você. Diga-se: Deus está falando o tempo todo. Só não ouve quem não quer. Preste atenção. Deus, o que acontece? Deus falou, está ministrado algo no meu coração. Primeira coisa, eu tenho que testificar se aquilo que Deus está, se aquilo que está no meu coração está na palavra de Deus. Está escrito. Se não tiver aqui, queridos, é viagem. É embarcar numa viagem, igual Salomão. É viagem. Ah, porque uma mulher falou, uma profeta falou. Profeta pode falar, quem quiser falar. Mas se Deus não confirmar aqui, segura, guarda no teu coração. Nós temos que nos lembrar do que a palavra já falou e a gente coloca de lado. O que a palavra já falou para a gente? Hein? Qual foi as ordens que a palavra está? Vamos ver? Orar sem cessar. Estão orando sem cessar? Ou está murmurando sem cessar? Orar sem cessar. O que a Bíblia manda mais que nós devemos fazer? A Bíblia manda ir de pregar o Evangelho. Você está evangelizando? Você está pregando? Você está divulgando a palavra? Você acha que Deus vai perder o tempo dele precioso e gastar tempo com uma pessoa que diz que Deus fala, que Deus fala, que Deus fala, mas não obedece nada da Bíblia? Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai perder tempo de falar com uma pessoa? Deus fala comigo, uma pessoa que não obedece a Deus em nada? Não ama teu próximo como a ti mesmo? Não perdoa quem tem que ser perdoado? Não ora pelas pessoas que precisam ser oradas? Quando Deus entrou na casa de Pedro, Pedro não era fácil não, queridos. Pedro, até o último dia de Jesus andando com ele andava armado, queridos. Quando Jesus morreu, ressuscitou, Pedro negou Jesus, lá atrás, lá quando Jesus esteve com Pedro, Jesus falou com Pedro assim: quando tu te converteres, cuida do meu rebanho. 3 anos andando com Jesus, andou sobre o mar,
viu a multiplicação de pães, viu ressuscitar mortos, viu Jesus transfigurado Moisés e Elias. E lá, Jesus chega para ele, quando tu te converter, que não era convertido. Viu tudo isso, mas não era convertido. Mas tinha recebido um chamado. E agora? Jesus entrou na casa de Pedro, fez um milagre, amém? Qual foi outro lugar que Jesus entrou? No barco de Pedro. E o que Jesus fez no barco de Pedro? Outro milagre. O barco de Pedro representa a vida profissional dele. Amém? Jesus precisa também entrar na tua vida profissional. Ele quer te usar na tua vida profissional. Ele quer que você seja uma luz aonde você trabalha. Jesus quer manifestar em você a glória dele e fazer milagres no teu trabalho. Lá no teu trabalho você tem sido um instrumento de Deus? Porque existem pessoas assim, elas vêm na igreja, elas são crentes dentro da igreja, mas fora da igreja, no trabalho delas. Eu já vi um cara falar para mim, pastor, aqui eu sou profissional. Pois é, Pedro era pescador profissional, tinha trabalhado a noite toda e não tinha pego nada, mas quando Jesus entrou na sua vida, e ele obedeceu à voz do mestre, e ele obedeceu à voz de Deus, o milagre aconteceu. Não basta que Jesus entre só na minha casa. Não basta só que Jesus penetre na minha casa. Aí Jesus faz o que com Pedro? Entra na vida profissional dele e fala para ele, olha, você pesca peixe, não pega? Agora você vai pescar homem. Agora você vai ganhar almas. Pedro, com certeza, pelo poder do Espírito Santo, ia pegar toda aquela habilidade de pescador, de jogar a rede, de mergulhar, de fazer acontecer no mundo espiritual para conquistar vidas. Jesus falou para Pedro nesse texto aí, se eu não me engano, versículo 9 ou 8, eu não sei, 7, eu não sei. Ele disse aqui no capítulo 5, olha, leva teu barco para as águas mais profundas. O problema é que a gente está querendo fazer a obra de Deus, sabe com onde? Com a água aqui no joelho. Ó. Deus chamou o profeta e falou assim, entra aqui nesse rio, que ele teve a visão de um rio. Vai até a junta do pé aí, vai embora, anda mais 1 quilômetro. Olha a distância que vai se aprofundando esse rio. Anda aqui, anda mais 1 quilômetro, anda mais 500 metros, a água chegou até a canela, vamos andar mais, chegou até a coxa, mais 1 quilômetro, a distância não é curtinha não, tá querido, que você tem que andar, tem gente que está querendo coisas de Deus, mas que você só vai receber com a água no peito, mas você está com água na canela, como é que você quer receber coisas que só com a água no peito você pode receber? Como é que você quer receber, fazer, realizar coisas para Deus, se o teu nível de relacionamento com Deus está só na canela?
Profeta, Deus falava para o profeta assim: anda mais 1 quilômetro, e mais 1 quilômetro, e agora chegou no peito, mais 1 quilômetro, e agora eu não posso mais alcançar com o meu pé, isso aí. E o que você faz agora, profeta? Eu quero dizer para vocês, a hora que a água chegar no peito e não der para andar mais, morra afogado, mas mergulha e vai no mais fundo que você puder, porque Deus está te chamando para uma relação poderosa com Ele, para uma relação tremenda com Ele, onde Ele quer fazer milagres dentro da tua casa, onde Ele quer fazer milagres na tua vida profissional, onde Ele quer fazer milagres no teu chamado e no teu ministério. Deus, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Pare de questionar um pouco e comece a ouvir a voz dele mais. Jesus fez uma pergunta uma ocasião: o que dizem que eu sou? Aí disseram assim, uns dizem que o senhor é Jeremias, uns dizem que é um profeta antigo, que voltou e tal, e tal, e tal. Aí Jesus foi bem claro: mas vocês que são meus íntimos, vocês que são meus discípulos, vocês que andam comigo, vocês que eu entrei na vida de vocês, entrei na casa de vocês, entrei na família, no trabalho de vocês, o que vocês dizem que eu sou? Eu acredito que tenha havido um silêncio, mas Pedro levantou a voz e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro revela a profundidade do conhecimento de alguém que ele está se relacionando. Você quer ver uma coisa? Se eu me relaciono com alguém, eu preciso saber profissão, trabalho, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, saber o nome do pai, o nome da mãe. Quando você namora, não é assim? Você tem que levar o nível de relacionamento teu com Jesus ao nível de buscar saber tudo dele. Saber quem ele é. Sabe? Porque, deixa eu te falar uma coisa para você, a única coisa que o diabo sabe fazer é trazer ofertas para destruir a tua vida. O diabo sabe trazer para você bandejas prazerosas desta vida para destruir a tua vida. Mas Jesus não, ele fica ali. Jesus é sóbrio, é manso e suave, calmo e tranquilo, manso e humilde. Ele quer que você se aproxime dele e o conheça e saiba do que ele pode fazer na sua vida. Tem gente aqui traumatizada com Deus. Por que está traumatizado, pastor? Porque orou e não viu algumas coisas acontecer. Porque ora anos por coisas que não acontecem. Mas você está esquecendo que orar é conversar, é buscar intimidade, e às vezes você está se relacionando com Deus, cuja ideia que está aqui não é a real dele. Você está se relacionando simplesmente com Deus imaginário. Porque o Deus que você tem que construir na tua mente é o Deus que está na palavra, que é o Criador do céu e da terra, que para Ele nada é impossível, que Ele enviou o seu Filho, que é o próprio Deus, morreu numa cruz para nos salvar, e que não existe nada que Ele não possa fazer. Quando você se aproxima de Cristo, você precisa entender na tua intimidade que não há impossível que Ele não possa realizar. Mas às vezes nós nos aproximamos dele
perguntando, será o quanto que eu orei para merecer alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou um homem de oração. Gosto muito de orar. E cada dia que passa, mais fica gostoso orar. Mas eu vou dizer para você, o que me faz entrar na presença de Deus e receber algum milagre não é merecimento, é graça de Deus. E Ele faz isso com quem faz alguma coisa, com quem não faz. Ele quer achar fé no teu coração. Existe uma mentalidade muito já conhecida em meus 30 anos de ministério, que são pessoas que gostam de proteger e blindar suas vidas. Cria uma blindagem na vida de proteção, dizendo assim: Deus fala comigo. Queridos, se Deus fala com você, Ele vai falar com você através da palavra, através do seu coração, e Ele vai falar com você através dos outros vasos. Porque você tem que estar preparado para tudo. Diga assim: quem ouve a voz de Deus tem que saber ouvir da forma que Deus quer falar. Diga assim: não é do meu jeito, é do jeito dele. Pedro, ele foi um homem que quando Jesus pregou, no capítulo 6 de João, uma palavra muito dura, Jesus estava com uma multidão, aproximadamente atrás dele de 25 mil pessoas. E aí aí Jesus começou a pregar. E Jesus falou na pregação o seguinte: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Sabe o que aconteceu? A multidão de Jesus se resumiu a 12 homens. Todos abandonaram. Só ficaram os 12. Sabe o que significa isso? Só ficaram aqueles que realmente tinham intimidade com Deus. Vamos botar em uma proporção. Vamos supor que todo mundo aqui, quase 90% ou 100%, aceitou Jesus como Salvador, amém? Você está passando uma provação, amém? Todos aqui estão passando provações, dificuldades, cada um numa área diferente, amém? Aí acontece um detalhe, queridos. No final dessas provações, a pergunta é: quem vai ficar? Quem vai levar a prova até o final? Quem vai ser fiel até o final? Eu tenho me preocupado nesses últimos dias com a perseguição na igreja. Tenho visto coisas que falam sobre a perseguição na igreja, mas tenho visto coisas maravilhosas, onde lugares de muçulmanos que matavam e acontecia, apareceu um homem pregando. E cidades de muçulmano agora estão chamando líderes religiosos, cristãos, para ir lá falar de Jesus, porque um certo homem apareceu lá falando do amor de Deus, e todos aqueles que matavam acontecer desapareceram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus chamou Pedro, e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, o cara que negou Jesus, sabe, aquele cara Pedro que negou Jesus, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele disse assim: eu não sou digno de morrer igual meu mestre morreu. Pedro, no final da caminhada, do seu chamado, ele não estava mais preocupado em morrer ou não morrer. Ele estava preocupado em honrar o mestre. Nós vivemos de uma forma hoje, nós vivemos de uma maneira hoje, cuja meta principal, se nós formos botar na balança, que eu mesmo me coloco nessa balança, a nossa meta principal não é servir o mestre, mas é ser abençoado. Porque quando nós queremos servir o mestre, não importa o que acontece com a gente.
Tem gente dentro da igreja jogando, fazendo joguinhos, relacionamentos de jogos, de armações. Tem gente na igreja cometendo pecado de adultério, prostituição, achando que Deus não existe, vivendo como se Ele não existisse. Tem gente na igreja vivendo da sua própria Bíblia intelectual, aquela que ele criou. Eu já vi crente que dizia assim, a Bíblia diz isso, mas eu não acho bem isso. Você não tem que achar nada. Eu sempre falei o seguinte, toda ideia, toda filosofia, diante da Bíblia Sagrada, ela cai por terra. Vocês acham que não tem coisa na Bíblia que eu fico em culo seco e digo assim dentro da minha cabeça, eu não concordo com isso? Mas sabe por que eu não concordo? Porque eu sou ignorante, porque eu não entendo direito a intenção de Deus no que está escrito. Porque tudo que está escrito é para o bem do homem. Tudo que está escrito é para gerar relacionamentos maravilhosos. Mas a minha ignorância, a minha soberba, a minha vaidade me impedem de eu entender. Esses dias eu me irritei no trânsito de novo, eu estava muito zangado. E fiquei muito zangado comigo. Eu falei, por quê? Eu luto tanto contra isso para manter a calma e tal. Não fiz nada demais. Buzinei e aquilo me resultou numa ira dentro de mim. Eu só buzinei. Eu não quero mais essas coisas para a minha vida. E eu falei, Senhor, por que eu faço isso? Ele falou, porque você é soberbo. Porque você é vaidoso, você é orgulhoso. Porque a gente se irrita quando toca no nosso orgulho. Você se irrita quando toca na tua vaidade. Então você ainda é muito soberbo, tem que descer. Por que perdemos a graça de Deus? Porque eu pergunto para você, se Jesus habita em você e tiver plenamente em você, e aquela atitude da pessoa for ruim contra você, tocar no Cristo que vive em você, você vai ter uma reação ruim? O que Paulo disse? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Existem casamentos, relacionamentos familiares que estão se consumindo, acabando, por causa da soberba de um e de outro, que ninguém cede, ninguém perde. Ninguém chega para o outro e se curva, porque somos soberbos, somos vaidosos. Pedro tinha essa vaidade, essa soberba dentro dele. Na hora da ceia, Jesus falou, vocês todos vão me trair, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me deixar. Pedro falou, Senhor, eu vou até a morte contigo. Jesus falou assim, antes que o galo cante, os galos têm que cantar para você, para ver que algumas atitudes suas só levam você a negar Jesus. Eu vou mandar uma mensagem para todos os membros da igreja, um galo cantando. Pedir a Márcia, aí a galera que entende esse negócio, aí para me ajudar a botar, um galinho cantando. Para que todos lembrem de Pedro e lembrem de que às vezes você tem negado Jesus e não tem percebido. Você nega Jesus no que você fala, você nega Jesus nas suas atitudes, você nega Jesus quando Deus quer falar com você e você diz assim, não precisa Deus falar comigo, porque eu já escuto a voz de Deus. Vocês sabem por que Moisés foi um dos maiores homens da Bíblia? Porque ele foi um dos maiores líderes do mundo e simplesmente, queridos, Deus deu testemunho dele que ele era um dos homens mais humildes do planeta. O que Deus está precisando não é grandes líderes formados por marqueteiro ou formados por curso de liderança. Deus está precisando de líderes que ouçam a voz dele e se curvem diante dele e se humilhem diante da presença de Deus. Deus está cansado de pessoas, sabe, o Senhor já está cansado de pessoas que ouvem as coisas e dizem assim, eu já sei disso tudo.
Ouvir a voz de Deus é ter sensibilidade. Quando Pedro, ele havia se desviado, todos os discípulos haviam se desviado, né, porque eles se desanimaram, Jesus morreu, e eles foram pescar, e eles estavam pescando e pescando lá e tal, não pegaram nada, como é de costume, né? Sem Jesus, é assim que rola, nada funciona. E quando você foge do plano de Deus, do propósito de Deus, quando você deixa uma coisa de Deus para fazer uma coisa sua, eu vou deixar de fazer uma coisa para Deus, para fazer uma coisa para mim, pode ter certeza, cuidado, vigia que você não vai muito longe não. E aí Pedro estava lá pescando e tal, e Jesus aparece. Jesus deu comida, Jesus compartilhou com eles, mas aquele Pedro que Jesus entrou na casa, aquele Pedro que Jesus entrou no barco, aquele Pedro que proclamou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, aquele Pedro que andou sobre as águas, havia negado o Mestre. O Pedro que viu Jesus transfigurar, o Pedro que viu Jesus fazer milagres. E Jesus, como é que Jesus restaura ele? Digam assim comigo, restauração. Diga assim, eu preciso. Precisa mesmo? Quem é que precisa? Quem é que precisa de uma restauração? Então deixa eu te falar, então a pergunta do mestre hoje é, você me ama? Você me ama mesmo? Ou é só conversa fiada para agradar os outros? Você me ama mesmo, ou isso tudo aí é só para aparecer para os outros? Porque Jesus chamou Pedro à parte. Aqui Jesus está te chamando à parte. E hoje à noite eu tô lançando isso sobre vocês. Não é praga não, tá? Eu estou lançando isso sobre vocês. Hoje Jesus vai perguntar no leito para você. Não é doente não, tá? Na cama de vocês. Você me ama? É que quando fala em leito na igreja, é doença, né? Está lá em Apocalipse, colocarei no leito. E diz a Bíblia que Pedro confirmou e voltou a entender o chamado de Deus. Mas mesmo assim, Pedro ainda não havia se convertido. Aí Pedro vai, dia de Pentecostes, Pedro vai e recebe o poder do Espírito Santo, a conversão chega. A conversão só vai chegar na tua vida quando o Espírito do Senhor descer sobre você e impactar, quebrar todas as barreiras e muralhas e impedimentos que estão dentro de você. Queridos, muralhas que Jericó foram construídas em você. Muralhas de proteção que você cria para passar uma imagem para todo mundo que você está muito bem. Mas na verdade você vive uma miséria dentro de você, sabe? E muros sem saída, que você construiu o muro, esqueceu de botar uma porta para você sair. Você ficou prisioneiro dentro do próprio muro que você construiu. Onde nenhum relacionamento que você tem com pessoas é amplo, é extenso, é intenso, tem sentimento, há uma frieza em tudo que você faz, há um bloqueio em tudo que você faz, porque tem uma muralha em volta de você e não tem portais para entrar. Mas quando o Espírito Santo descer e for dentro de você, ele vai aniquilar tudo isso. E você vai viver sem armaduras. Você vai fazer que nem Jonas fez com Davi. Quando Davi conheceu Jonas, Jonas gostou tanto de Davi, que ele pegou o capacete e a armadura, isso é, as estruturas de ferro, as proteções, as blindagens, deu para Davi. E a espada e a capa.
sabe? Ele entregou para Davi, falando: Davi, com você, o meu relacionamento será, sabe como? Livre, sem proteção. Eu não vou ter que me relacionar com você me protegendo de nada. Eu não vou ter que me relacionar com você com uma espada na mão. Porque nossos relacionamentos às vezes são assim. Nos relacionamos com as pessoas, mas andamos armados, com uma couraça de ferro fria, onde se abraçarmos o irmão não sente a batida do coração na gente, não sente o suor, não sente o calor do outro, porque estamos com uma blindagem. Então não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem nada de bom na verdade. É tudo de aparência. Pedro, quando o Espírito Santo entrou na vida de Pedro, e tudo isso caiu, aquele Pedro que negou Jesus, pega os discípulos naquela hora, diante de toda uma multidão de Jerusalém, onde devia ter mais de 30.000 pessoas, e ele proclama Cristo publicamente, porque agora Pedro, além de convertido, ele não está mais sendo só Pedro, agora é Pedro no poder de Jesus. Eu quero que você bote a mão no peito e diga teu nome. Diga assim: em nome de Jesus. Vai ser Paulo. Fala o teu nome aí. Paulo, no poder de Jesus. Pensando como ele pensa, amando como ele ama, perdoando como ele perdoa, sendo honesto, verdadeiro e sincero como ele é, bondoso e misericordioso como ele é, porque você foi chamado. E agora Pedro começa a realizar os milagres que Jesus realizava, porque as coisas começam a fluir da vida de Pedro, porque não é mais Pedro no controle, não é mais Pedro aqui no controle, comandando a própria vida, é Cristo nele, esperança da glória, se manifestando, sem perebas, sem barreiras, sem escudos de proteção. No outro dia, eu gosto muito de ver filme dos Vingadores. Aí no outro dia eu estava vendo os Vingadores. Aí chegou para o Homem de Ferro e falou assim: o Hulk, quando eu luto, eu não tenho armaduras, eu fico exposto. E se você percebeu o Homem de Ferro, ele age através da tecnologia, porque tem uma armadura de proteção. O Hulk é na força, porque ele sente tudo que toca nele. Só que nós precisamos estar sensíveis ao poder do Espírito Santo, a força que vem de Deus, que nos transforma, e que atitudes agressivas contra nós vão nos tocar. Atitudes agressivas contra nós vão nos tocar. Porém, quem vai reagir em nosso lugar é Cristo. Eu queria chamar a atenção de vocês para o Calvário. Vamos imaginar como seria o Calvário. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Imagina o que seria o Calvário, lá aquele lugar. Uma média de 30, 40 crucificados por dia. O que era feito no Calvário? Tinha um grupo de homens com um martelo na mão, e toda hora alguém era crucificado, e aqueles homens já estão acostumados a pregar. E o que eles ouviam dos crucificados? Quanto sangue de homem derramado. Eu acredito que grande parte do inferno estavam focado no Calvário. Xingamentos, violência,
injustiça, né? Maldade, perversidade, ira. Toda hora alguém que era crucificado, sua família, e amaldiçoava aqueles que pregavam eles. Eles iam morrer. Mas um certo dia, chegou um nazareno, que aquele homem que estava acostumado a ouvir todos os xingamentos do planeta e todas as maldições do mundo, quando ele pregou a mão de Jesus, pá! Ele ouviu a seguinte frase: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. O que você está fazendo no calvário do seu trânsito, no calvário da sua casa, quando alguma coisa te irrita? Você está agindo como os comuns, os normais? Ou você vai agir como o mestre? Lá no Calvário, naquele dia, onde havia manifestações de demônios terríveis, eu acredito que muita gente foi crucificada e endemoniada. Eu acredito que aqueles homens que martelavam provavelmente poderiam estar endemoniados. Mas eu acredito que naquele dia, toda a ação do inferno foi esmagada ali. Todo dia que era levantada uma cruz, era levantado um altar a Satanás. Todo dia quando era levantada uma cruz, Satanás se deliciava no sangue derramado dos pecadores. Mas naquele dia, quando aquela cruz foi levantada, foi levantado um Cordeiro de Deus para tirar o pecado de todo mundo. E foi levantado ali um altar a Deus. E o nome de Deus foi exaltado. E o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi exaltado. Naquele dia, o inferno foi esmagado. E o que foi feito naquele lugar de maldição, foi transformado na maior fonte de adoração a Deus. Nunca houve um culto tão poderoso de adoração como aquele naquele dia. Nunca houve. No lugar de vergonha, no lugar de depravação, no lugar de sofrimento, dor, no lugar de maldições, foi levantado um altar a Deus. E o nome de Deus, naquele dia, nunca houve em toda a terra, nem as 7.000 sacrifícios que Salomão fez, nem nada que foi feito de sacrifício na terra, nem o sacrifício de Noé, nem um sacrifício nenhum penetrou com tanta graça no céu e satisfez o coração de Deus. Tudo isso para que o nosso chamado, ao sermos chamados, a glória de Deus possa resplandecer sobre os nossos ministérios. Quando você sai para exercer o ministério pastoral, o ministério de mestre, de apóstolo, de tudo, é essa cruz que atrai a glória de Deus sobre o teu chamado.
E teu chamado é confirmado com sinais e prodígios por aquele que entrou no céu com a maior oferta que tinha para entrar. E que a glória de Deus pôde, quando Pedro andava agora, curava, ressuscitava, colocava as mãos, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, sinais e prodígios aconteciam. Sabe por quê? Por causa daquela cruz. Diga assim comigo: a minha vitória. Diga assim: eu não vim buscar aqui minha vitória. Diga para o irmão que está ao teu lado: a tua vitória não está aqui não. Diga assim: a tua vitória foi dada a você há mais de 2000 anos, numa cruz. Basta você buscar dele, nele e através dele e por ele, todas as coisas virão para você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diga assim: há uma unção que continua jorrando como uma grande cachoeira poderosa de unção sobre a minha vida, que vem de uma cruz. Amém? Amém? Então vamos parar de criar historinhas e sofismas e esquemas. Vai para os pés dele, se arrependa dos seus pecados, fala para ele e deixa ele ser ele em você, porque Deus já está enjoado de você. Ele quer manifestar o Filho dele em você. Ele quer ver você falando igual ao Filho dele. Ele quer ver você no teu Calvário, que é o meu trânsito, é o meu Calvário. Ele quer, em vez de buzinar, dizer: Senhor, abençoa essa vida. Abençoa essa vida. Quando alguém com palavras, alguma coisa me ofender, Senhor, abençoa. Eu não sei onde está teu Calvário. Se está na promiscuidade sexual, que quando a sexualidade vier, você vai dizer: não. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Se é a droga, se é a fofoca. Tem alguns aí que o Calvário é fofoca, é língua grande. E não se assuste não, irmão. Você acha que isso é vergonhoso? Não se assuste. Se todos nós, começando por mim, já tenha feito isso. Mas o bonito não é dizer que já fez. O bonito é se arrepender e fazer tudo para não fazer de novo. Amém? Quero orar com vocês, mas eu quero fazer algumas coisas hoje aqui à noite. Quero orar pela avó do Grilo, a avó do Fabrício.